Bom dia, pessoal, e bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu quero contar pra vocês uma história bem legal, gente, vale a pena ouvir, só que ela é um pouquinho longa, mas eu vou tentar ser o máximo breve possível, sem deixar detalhes importantes de fora. Porque, gente, os últimos vídeos que eu fiz, alguns deles, eu tentei correr o máximo possível para que o vídeo não ficasse longo e acabei esquecendo alguns detalhes importantes aí, então eu espero que eu não faça isso nesse aqui. Aliás, o último vídeo que eu fiz sobre a língua norueguesa, eu falei que os meus filhos aprendem alemão na escola, mas esqueci de falar que o inglês é ensinado nas escolas a partir da primeira série até o final do colegial. A câmera quase caiu agora. Aí quando o adolescente entra na 8ª série, ele tem que escolher uma língua extra para aprender. Ele pode escolher entre o alemão, entre o francês ou o espanhol, ou uma classe extra de inglês, o inglês mais avançado assim. E meus filhos optaram pelo alemão, tá bom? É por isso que eu falei que eles aprendem alemão na escola, mas o inglês vem desde o comecinho, beleza? Então vamos lá ao vídeo. Roda a vinheta, eu já volto. Era uma vez duas famílias que moravam numa cidadezinha do interior de São Paulo chamada Atibaia. Duas famílias muito distintas, mas que se uniriam para sempre. Tudo começou em 1993, quando ele, Samuel, tinha apenas 15 anos e ela, Samara, 13. O quê? 1993? 13 anos? Quantos anos você tem, Samara? Presta atenção na história. Porém, pouco tempo depois, ele teve que se mudar para outra cidade e ela para outro país. Eles então seguiram caminhos diferentes, mas depois de 10 anos, Deus os uniu novamente e logo ele a pediu em casamento. Casaram, tiveram 7 filhos, e viveram felizes para sempre. Como assim, 7 filhos? Tá, vai, mais ou menos. Deixa eu contar a história pra vocês direitinho. Algumas pessoas têm curiosidade sobre a minha idade. Se você parou o vídeo pra fazer o cálculo ou deixou pra depois, tenho 34 anos, tá bom? Então, eu praticamente cresci em Atibaia desde muito pequena. Acho que quando tinha mais ou menos uns 2 anos, meus pais compraram a casa, que é deles até hoje, né, da minha mãe, na verdade, porque meu pai já faleceu. E em 88, a família de Samuel se mudou para Atibaia, vindo de Santos. E ele acabou, gente, morando no mesmo condomínio que eu morava, né, um residencial de casas, que é onde fica o Seminário Palavra da Vida. Mais tarde, acabamos frequentando a mesma igreja e a mesma escola, só que ele estudava de manhã e eu estudava à tarde. Mas foi somente em 1993 que a gente foi ter o primeiro contato, que a gente foi se ver pela primeira vez num acampamento, num retiro de adolescentes da primeira Igreja Batista de Atibaia, da qual nós éramos membros. Nesse retiro foi o pastor Marcos Mendes que deu o estudo, e logo após o estudo a gente subiu para um campinho que tinha no lado de cima. Me lembro que os adolescentes escolheram ali jogar futebol de casal. Se você é evangélico ou frequentou algum acampamento evangélico na sua adolescência, juventude, você vai saber o que é futebol de casal. Como o nome já diz, futebol de casal é um futebol onde você tem que jogar segurando a mão do seu par, não pode soltar, e somente a mulher pode fazer o gol. Então, durante a partida, o homem pode fazer as jogadas, pode fazer os passes, mas assim que entrar na grande área, somente a mulher pode encostar na bola e só ela pode fazer o gol. É bem divertido. Bom, e eu me lembro que estavam lá todos os adolescentes em frente ao gol, todo mundo já com seu parzinho feito, só eu, minha irmã e 2 amigas no cantinho, encostadas no alambrado, porque, como eu falei antes, né, meus pais eram missionários, a gente viajava pra caramba, e o ministério era principalmente aos finais de semana. Não tínhamos lá tanta intimidade com o povo da nossa igreja. Então Samuel, quando ele olha pro lado e vê a gente lá, ele pensa: nossa, visitantes, vamos lá chamá-las, né, para que elas se sintam mais acolhidas aqui. Mal sabia ele que eu já era membro daquela igreja, ó, muito antes dele. Bom, ele então vem em minha direção e me chama para ser o pai dele.
Só que eu era tão tímida, assim, extremamente tímida, que eu neguei. Porém, ele insistiu, segundo ele, eu não me lembro dessa parte, tá? Mas segundo ele vai, pega na minha mão, me puxa e a gente joga futebol de casal juntos naquele dia. Foi a primeira vez que eu vi, já logo de cara, a primeira vez que eu encostei nele. E, gente, aparentemente, essa partida foi o suficiente para que eu me apaixonasse por ele. Uma paixão, assim, paixonite, que duraria aí em torno de 1 ano e meio, 2, por aí. Gente, sabe o que é legal? É que há 2 anos atrás eu fui pra Atibaia, né? Eu fui pro Brasil e encontrei o meu diário daquela época, acredita, gente? O único diário que eu tive na vida, que eu me lembre, foi justamente dessa época, quando eu conheci o Samuel, a época em que eu estive apaixonada por ele, que foi em 93, 94. E, gente, aqui tem várias coisinhas que eu escrevi sobre ele. Como vocês podem ver, no dia 17 de janeiro de 94, eu ofereci sorvete para o Samuel. Olha que interessante. Gente, isso daqui foi no acampamento. E essas coisinhas aqui são cartinhas de amor que a gente recebia, recadinhos românticos, né, que tem geralmente em acampamento evangélico. Eu não sei em outros acampamentos se tem, mas nos evangélicos, antigamente, pelo menos tinha. Então nós recebíamos, né, cartinhas, recadinhos de amor, e eu recebi alguns e guardei. E embaixo dele tá escrito: eu quero receber um do Sá. E, gente, vou passar rapidinho aqui, né, não vou mostrar tudo, mas aqui no dia 24, aniversário dele, tá escrito: te amo, Samuel. E saída pro Play Center. Quem que lembra do Play Center? Bom, gente, tem várias coisas aqui. Tem versículos, tem cartinhas que eu recebia de pessoas, né, das igrejas que eu ia visitar. Agradeço a Deus por ter guardado esse diário e poder mostrar pra minha família, pros meus filhos e pra vocês aqui hoje. Bom, um tempo depois chega então o meu aniversário de 15 anos. Eu resolvi chamar todos os adolescentes da minha igreja porque eu queria que ele fosse na minha festa. E eu fui pessoalmente entregar o convite para ele. Chegou no dia da festa, estavam todos lá, todos os amigos do Samuel foram, o irmão dele, o primo dele foi e ele não aparecia. Então eu falei para mim mesma: se o Samuel não vier na minha festa, hoje vai ser o último dia que eu vou gostar desse menino. E sabe o que aconteceu? Ele não apareceu. Então aquele dia, o dia da minha festa de 15 anos, foi o último dia que eu gostei do Samuel. Eu era muito decidida, gente. Alguns meses mais tarde, eu e minha família, a gente se muda então para os Estados Unidos e ele e a família dele voltam para Santos. E a gente perde totalmente contato nessa época. Durante os anos que eu morei nos Estados Unidos, eu gostei de um outro moço. Eu sei que é chato, né, você falar de um outro moço que você gostou quando você já está casada, mas tem uma razão do porquê eu quero contar essa história, tá bom? Então, daqui a pouco vocês vão entender. Mas eu gostei desse cara, ele era um seminarista. Nós nos comunicávamos praticamente só por cartas. Eu acho que apenas 2 vezes a gente falou ao telefone, ou uma, mas foi majoritariamente através de cartas, né, o nosso contato. Até que um dia eu recebo uma carta dele, onde ele dizia que tinha conhecido uma outra moça no seminário e que eles tinham se apaixonado e estavam namorando. Eu subi pro meu quarto, eu lembro que eu falei: Deus, é impossível eu não ficar triste, porém eu acredito tanto que o Senhor tem o melhor para mim. Acredito tanto que se não for esse cara, existe alguém melhor do que ele para mim, por mais que pareça impossível neste momento, que eu não quero ficar triste. Então, por favor, Senhor, manda uma família aqui para minha casa, alguém para nos distrair, para me distrair. Porque eu acreditava de verdade que Deus estava no controle. E, gente, passaram-se ali talvez uns 15, 20 minutos. E aparece uma família de missionários na nossa porta, a família do Kiko. Eles têm 3 filhos, né, da nossa idade. Então a gente passou o dia brincando, dando risada. Quando chegou a noite, então, eu agradeci a Deus, porque eu pude ver que os meus sentimentos tinham valor para ele. Que a única coisa que eu teria que fazer é ter paciência e confiar, acreditar que Deus tinha o melhor para mim. Porque o melhor só poderia vir dele. Bom, alguns meses depois a gente volta pro Brasil.
eu entro para a faculdade de educação física. Infelizmente, passo ali uns anos meio que afastada do Senhor, um pé na igreja, um pé no mundo. Até que chegou o dia que eu tinha que fazer uma escolha e eu escolhi voltar totalmente para o Senhor. Então eu passo os 2 últimos anos da faculdade mais focada e escrevo ali uma música ao meu futuro marido, que é essa daí que vocês vão ouvir um pouquinho. I know there's someone waiting for me, hoping that one day we will meet. E, gente, nessa música eu coloco então aquela mesma frase que eu falei lá nos Estados Unidos: Deus, eu irei confiar em Ti, porque eu sei que o melhor só pode vir do Senhor. I just want you to know that I am praying for you, hoping that you're praying for me too. I wish you were here. Yeah. I wish you could hear everything you've been waiting to hear, for all these years. Trust in you. From you. Pulando um pouquinho para alguns anos mais tarde, em 2004, eu e minha família estávamos indo para os Estados Unidos mais uma vez. A minha irmã André já estava morando nos Estados Unidos, porque ela tinha casado fazia uns 6 meses. E assim que ela se casou, ela se mudou para os Estados Unidos. Meu irmão tinha praticamente acabado de casar com a minha cunhada, Mônica, e estavam indo para os Estados Unidos juntamente com a gente. Quando chega no aeroporto de Atlanta, Georgia, a Polícia Federal, eu acho que a Polícia Federal, me para e diz que eu não posso entrar nos Estados Unidos. Como assim eu não posso entrar nos Estados Unidos? Eu já morei nos Estados Unidos um monte de vezes, já entrei, já saí trilhões de vezes e nunca aconteceu nada. E agora a minha família inteirinha entra e só eu sou mandada de volta? Como assim? Eu e minha mãe chorando, minha mãe dizendo que ia voltar pro Brasil comigo. De repente chega uma senhora, chama minha mãe e meu pai de lado e diz para eles: a sua filha precisa voltar, porque chegou a hora de ela encontrar o marido dela e ele está no Brasil. É agora ou nunca. E eu falo: que marido o quê? Eu não quero marido, eu quero ficar com vocês. E chorando, né? Porque, gente, eu nunca tinha ficado longe dos meus pais. Eu cresci fazendo parte desse ministério evangelístico com eles, então a gente passava muito tempo juntos. Todos os finais de semana nós estávamos juntos e durante a semana juntos também, porque a gente cantava, então a gente passava muito tempo ensaiando, compondo músicas juntos. Então, assim, eu não me via ficando longe deles. E minha mãe não queria ir, ela queria voltar comigo. E meu pai falou para minha mãe: Su, deixa ela ir. Deus tem um plano para ela e pode ser que você esteja entrando no caminho e atrapalhando tudo, deixa ela ir. Minha mãe e meu pai então seguem viagem e eles me colocam então dentro de uma salinha para esperar o próximo voo de volta para o Brasil, que seria à noite, naquele mesmo dia à noite. Gente, nessa salinha estávamos só eu e Deus. Não, porque a única coisa que eu pude levar comigo foi a minha Bíblia. Então eu fiquei lá horas lendo a Bíblia, orando. E nesse tempo entrava e saía outras meninas que também estavam sendo enviadas de volta para os seus países. Mas teve uma menina que me chamou a atenção. Ela entrou naquela sala e começou a me dar algumas palavras que, segundo ela, Deus estava me dando, que Ele tinha planos para mim. Nós oramos juntas, lemos a Bíblia juntas e trocamos contato. E assim que eu saí de lá, gente, eu corri para tentar contactar essa menina. Procurei lá todos os dados dela, mandei mensagem, mandei e-mail e não encontrei essa menina, gente. Então até hoje eu não sei se ela era uma pessoa de verdade ou se era um anjo, mas eu sei que ela entrou lá naquele lugar para me confortar e me dar palavras lindas. Quando eu chego no Brasil, eu fiquei os primeiros meses, acho que os primeiros 2 meses, por aí,
morando com a família da minha cunhada Mônica em São Paulo. Nesse período, uma amiga dos meus pais, Sati, missionária da APEC, Aliança para a Evangelização de Crianças, ela fica sabendo da minha situação e me convida para fazer um curso de liderança da APEC em Mariporã. Era um curso interno do qual nós iríamos morar lá e passar praticamente o dia inteirinho estudando a Bíblia. Eu não tinha nada o que fazer, então eu resolvi aceitar. Fui para este curso e, gente, foi o melhor curso da minha vida. Aprendi muito. Os melhores 3 meses, assim, em questão de Bíblia, sabe? Porque eu aprendi pra caramba, vivi coisas incríveis. Deus realmente estava ali me treinando. Foi um tempo, assim, difícil, mas muito maravilhoso. E eu me lembro que tinham muitas solteiras. Essas moças tinham em torno de uns 20, 30 anos e não tinham casado ainda. Então resolveram fazer um grupo das solteiras, um grupo semanal, onde eles iriam falar sobre esse assunto. E eu, né, tinha que ir porque eu era solteira. Eu acabei sendo um pouco influenciada e pensando muito nesse assunto. Até que um dia eu falei, quer saber, Deus, eu não me importo se eu não me casar, não me importo se eu não tiver filhos, porque, gente, eu sonhava em ser mãe. Desde a minha adolescência, o que eu mais queria era ser mãe. Mas ali naquele dia, eu digo pra Deus, eu não me importo com nada disso. O que eu quero é poder te servir o resto da minha vida. E parece que era justamente isso que Deus estava esperando que eu fizesse. Ele queria que eu confiasse tudo nas mãos dele, para que ele começasse a agir. 2 semanas mais tarde, os alunos foram enviados para diferentes cidades para aplicar as coisas que a gente tinha aprendido naquele tempo, né? A gente estava no final do curso já. E eu fui enviada para Atibaia. Passamos uma semana lá, indo visitar escolas, falando de Jesus para as crianças. E no final de semana eu estava de folga. Então eu chamei uma amiga desse curso da Jamaica, o nome dela era Juliet, para irmos juntas a um encontro dos jovens de uma igreja que ficava ali pertinho da minha casa, conhecida como a Igreja do Maracanã. E justamente nesse final de semana Samuel estava na cidade. Só que ele foi para o grupo de jovens da outra igreja, da igreja que nós éramos membros antigamente, que era a Primeira Igreja Batista de Atibaia, que fica a uns 15 quilômetros da onde eu estava. E no meio do culto, gente, ele então vira pro amigo dele e diz, Murilo, vamos lá na outra igreja? Chegando lá, logo que ele entra, ele me vê sentada lá na frente e pergunta pro amigo dele, aquela lá é a Samara? Gente, esqueci de falar que nesse período que nós estávamos separados por 10 anos, passamos 10 anos separados, ele me viu 3 vezes e nessas 3 vezes ele falou que ele tentou ir atrás de mim para conversar comigo e quando chegava lá eu já tinha saído. Então houve aí alguns desencontrinhos. Hoje eu pergunto para ele, por que você foi atrás de mim? A gente não tinha nada, né? E ele falava, não sei, mas eu sei. Ele já gostava de mim, só que eu não sabia ainda, sabe? Acabando o culto, Samuel pensou, eu vou lá falar com ela. Se ela lembrar quem eu sou, eu continuo conversando. Se ela não lembrar, eu sigo o meu caminho. E então eu vejo alguém vindo em minha direção. Eu não olhei para a pessoa, mas eu sabia que tinha alguém vindo na minha direção. Essa pessoa então para bem na minha frente e diz, Samara. Eu olho para cima e digo, Samuel. Imediatamente a gente senta ali na entrada da igreja, tinha um banquinho, e ficamos mó tempão conversando. E no outro dia, domingo, a gente combina então de se encontrar no lago. Dia 23 de outubro de 2004, Samuel me dá a primeira flor. E é óbvio que eu guardei tudo, né, gente? Durante aquela caminhada no lago, mesmo que de brincadeira, a gente começou a fazer uns planos. Chegamos a falar sobre filhos. No fundo do meu coração eu queria ter 7 filhos, só que eu fiquei com vergonha de falar 7 filhos pra ele aquele dia, eu falei que queria ter 5. E ele me respondeu 1 filho. Eu falei, 1 filho? Impossível. Então ali nós concordamos que se um dia nós nos casássemos, nós teríamos 3. Mal sabia ele que teríamos 7 mesmo. Bom, como eu falei, eu estava chegando ao final do meu curso da PEC, então a minha formatura seria dali 2 semanas e eu não tinha ninguém para ir na formatura, né, de parentes, porque meus pais estavam nos Estados Unidos. Mas na minha formatura aparecem então os familiares da minha cunhada, Mônica, e o Samuel. E naquele dia, no dia da minha formatura, ele me pede namoro.
Essa aqui, gente, foi minha primeira Bíblia. Ganhei dos meus pais. Gente, muito pequenininha a Bíblia, quase não consigo ler mais. Não, tô brincando. Mas aqui... Essa foi a primeira foto que eu tirei com o Samuel. E eu registrei aqui, dia 16 de outubro, o nosso reencontro. Dia 6 de novembro, nós começamos a namorar. 28 de novembro, ele disse que me amava. Bom, meus pais ainda estavam nos Estados Unidos. Eles ficaram lá 1 ano. Então, eu fui morar com os meus avós numa cidade chamada Itaporanga, interior de São Paulo. Samuel estava morando em Sorocaba, porque ele trabalhava lá. Então, todo final de semana, ele ia para Itaporanga para me visitar. E numa dessas vezes que ele estava lá em Itaporanga comigo, nós resolvemos assistir um filme, alugar um filme para assistir. Só que ele estava muito cansado, né? Porque ele estava viajando todos os finais de semana para Itaporanga. Então, ele acabou dormindo no meio do filme e eu fiquei sozinha assistindo. Eu me lembro que uma hora eu olhei para ele dormindo e eu ouvi uma voz. Não foi uma voz assim audível, mas uma voz forte dentro de mim que dizia: é ele, ame-o. Naquele exato momento eu senti algo entrando dentro de mim pela minha cabeça aqui e escorrendo pelo meu corpo. Um amor tão grande por aquele moço que estava ali dormindo. O engraçado é que eu achava que eu já o amava, eu sentia algo dentro de mim. Porém, ali, naquele momento, foi algo, assim, muito mais forte. Não sei explicar, gente. Encurtando a história, dia 13 de junho de 2005, ele, então, me pede em casamento, no acampamento dos meus pais. E em novembro do mesmo ano, a gente se casa, então. 1 ano depois de começarmos o namoro, a gente se casou. Neste mesmo acampamento, que é um acampamento que tem, aproveitando a oportunidade, né? Um acampamento que tem em Nazaré Paulista. Então, se você tem uma igreja aí que tá precisando de um lugar, entre em contato, tá bom? É um acampamento lindo que fica em Nazaré Paulista. Ah, e fazem casamento lá também, tá? Vocês devem estar se perguntando, e como é que é, Samara? Tá casada com um homem que você tem certeza absoluta que era a pessoa que Deus tinha escolhido para você. Bom, eu posso dizer que o meu casamento é um casamento sólido, porém temos problemas como qualquer outro casal. Me lembro de um pastor dizendo que o casamento é como as estações do ano. Tem o verão, onde tudo é lindo, maravilhoso, um calor intenso, mas logo depois vem o outono, onde as flores, as folhas começam a cair. E então chega o inverno, um período difícil, frio, mas seguro e firme. Porque depois do inverno sempre vai vir a primavera, onde tudo volta a florescer e depois vem o verão. Agora, quanto tempo vai durar esse verão, quanto tempo vai durar o inverno, vai depender de vocês. Amar é uma escolha. A paixão vem e volta, mas amar é uma escolha. Você tem que fazer uma escolha de amar o seu marido, independente das circunstâncias. É por isso que a gente diz no nosso casamento, na saúde, na doença, na pobreza ou na riqueza, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. Gente, hoje eu tô casada, esse ano eu vou fazer 19 anos já, temos 7 filhos. Não, na verdade nós temos 3 filhos aqui na Terra, só que passei por 3 abortos. Um deles eram gêmeos, então eu tenho, na verdade, 7 filhos. Só que 4 deles estão no céu. Eu estou com apenas 3 aqui no momento. Então, Deus foi muito bom pra mim. E até hoje, Ele prova que os meus sentimentos são importantes pra Ele. Então, agradeço a Deus por tudo. E é isso, gente. Se você tá aí à procura do seu futuro, amor da sua vida, entregue nas mãos de Deus. Pode ser que você encontre aí pelo caminho um moço que seja bom, mas o melhor mesmo só pode vir de Deus. E para vocês casadas, eu deixo aqui a minha palavra, até que a morte os separe. I know there's someone waiting for me, hoping that one day we will meet. I wish you were here. I wish you could hear. Yeah, everything you
to here for all these years. I'll be here for you when you feel you can go on. I'll be here to catch you when you fall. I just want you to know that I am praying